Simbora estudar a solução. Clarice Lispector. Chamava-se Almira e engordara demais. Alice era sua melhor amiga. Pelo menos era o que dizia a todos com aflição, querendo compensar com a própria veemência a falta de amizade que a outra lhe dedicava. Então aqui nós temos a história de duas moças, né? Duas moças datilógrafas que trabalham juntas, né? Saem no mesmo horário, almoçam juntas, né? E a Almira, ela acredita que a Alice é a sua melhor amiga, tá? Pelo menos na cabeça dela, ela acha que a outra a adora como ela adora. E o conto, né, vai deixando isso claro, que quanto mais a Almira, né, que é aquela amizade que não existia, quanto mais a amizade dela crescia, mais a amizade da Alice diminuía. Tá? Eu vejo algumas semelhanças aqui, né, antes de continuar aí, tá? Com A Hora da Estrela. Tá? Aquele romance, novela, alguns chamam de romance, outros de novela, tá? Ou seria um romance curto, tá? Que conta a história da Macabeia, né? A Macabeia que também tinha uma amiga, né? A Glória, e a Glória não estava nem aí para ela. Tá? E outra semelhança, né? Elas ouviam o rádio, né? Ficavam encantadas com as notícias do rádio. A Macabeia muito mais, né? Lá da Hora da Estrela, personagem que eu particularmente gosto muito, né? A Macabeia. Então elas têm essas semelhanças aqui, mas essas semelhanças, além da amizade, né, de que a Macabeia também tinha uma amizade muito maior pela Glória do que a Glória pela Macabeia, tanto que a Glória lá faz muita coisa errada com a Macabeia, tá? Mas vamos continuar aqui. Outro detalhe importante, né, Macabeia, ela é muito magra. Aqui essa personagem Altamira é gorda. E aí que vai para mim o grande problema desse conto. Eu vejo muito preconceito do narrador aqui. Tá? Então, um dos contos que eu posso dizer que eu não gosto da Clarice, por causa da temática, eu acho que ela pega pesado e o conto chega a ser gordofóbico. Tá? Então, eu não faria uma análise desse conto se não fosse devido a estar fazendo para você, vestibulando, tá? Ou para também quem está com alguma dúvida se esse conto é gordofóbico ou não, veio aqui, né? Leu o conto, ficou meio sem entender, tá? Na minha visão, sim, esse conto é gordofóbico, tá? Mas como ele faz parte do livro Legião Estrangeira, né? Eu estou fazendo análise deste livro, então vamos lá. Tá? Alice, né? Um dia chega triste lá, né? E a Almira, né? Pensando, nossa, eu sou amiga, quer saber o motivo, né, da Alice estar triste. E ela fica insistindo naquilo e a Alice não fala, né? Até que na hora do almoço, né, ela implorou, né? A Almira implorou para Alice que almoçassem juntas, que ela ia pagar, tá? Foi justamente, vou ler agora, foi justamente durante o almoço que se deu o fato. Eu vou ler até para vocês verificarem essa coisa da gordofobia ou não, tá? Não se deixem, tá? Não vão por mim, tá? Analisem e reflitam se realmente, né? E se você não concorda, coloca no comentário também, tá? Beleza, cada um tem a sua interpretação. Então vamos lá. Foi exatamente durante o almoço que se deu o fato. Almira continuava a querer saber por que Alice viera atrasada e de olhos vermelhos. Abatida, Alice mal respondia. Almira comia com avidez e insistia com os olhos cheios de lágrimas. E a narradora, né, durante o conto, ela vai falando que Almira comia muito, que sempre tinha chocolate, né? Tá? Sua gorda, disse Alice de repente, branca de raiva, você não pode me deixar em paz? Almira engasgou-se com a comida. Quis falar, começou a gaguejar. Dos lábios macios de Alice haviam saído palavras que não conseguiam descer com a comida pela garganta de Almira G. de Almeida. Então, anterior a isso, né, a narradora já dizia, né, que Alice era doce. Tá? Perceberam aqui, né? Você é uma chata e uma intrometida, rebentou de novo Alice. Quer saber o que houve, não é? Pois vou lhe contar, sua chata. É que Zequinha foi embora para Porto Alegre e não vai mais voltar. Agora está contente, sua gorda?
Na verdade, Almira parecia ter engordado mais nos últimos momentos e com comida ainda parada na boca. Então percebam o que eu falei. Tá? Foi então que Almira começou a despertar. E como se fosse uma magra, percebam como se fosse uma magra, pegou o garfo e enfiou no pescoço de Alice. Ou seja, eu penso aqui como se fosse uma magra de ter agilidade. Tá? O restaurante, ao que se disse no jornal, levantou-se como uma só pessoa. Mas a gorda, chamando de gorda, mesmo depois de feito o gesto, continuou sentada, olhando para o chão, sem ao menos olhar o sangue da outra. Então, daí o que acontece? Alice vai para o pronto-socorro, né? Almira vai presa e ainda tem o final. Tá? Ainda fecha essa questão, para mim, da gordofobia, pior no final ainda, tá? Porque termina assim o conto. Na mesma prisão, Almira comportou-se com docilidade e alegria, talvez melancólica, mas alegria mesmo. Fazia graça para as companheiras. Finalmente tinha companheiras, por ter companheiras na prisão. Ficou encarregada da roupa suja e dava-se muito bem com as guardiãs que, vez por outra, lhe arranjavam uma barra de chocolate. Exatamente como para um elefante no circo. E assim termina esse conto. Pessoal, se vocês tiverem essa visão também que eu tenho, né, para mim fica claro isso, esse preconceito, dessa gordofobia, não deixem que esse conto contamine toda a obra de Clarice, tá? Isso para mim fica bem claro que é essa gordofobia, mas assim, eu prefiro pensar que foi um erro, tá? Um erro que ela cometeu, né, de escrever esse conto dessa forma, comparando, né, chamando de gorda, comparando com o elefante ali no final. Esqueci de mais um trecho, tá, que eu vou ler agora, anterior a isso, né? Algumas pessoas observadoras disseram que naquela amizade bem que havia dente de coelho. Outras amigas da família contaram que a avó de Almira, Dona Altamiranda, fora mulher muito esquisita. Ninguém se lembrou de que os elefantes, preste atenção, ninguém se lembrou de que os elefantes, de acordo com os estudiosos do assunto, são criaturas extremamente sensíveis, mesmo nas grossas patas. Dessa comparação da personagem com o elefante, né, dessa questão de afirmar que ela é gorda, parece elefante, tá? De colocar ela nessa situação, faz com que eu não gosto desse conto, mas eu não vou estragar a obra de Clarice por causa deste conto, tá? Então, eu prefiro pensar assim, tá bom? E há também uma outra forma de ver, né, pensarmos, né, a hora da estrela, ela vem depois, e a personagem ali parecida, né, colocando agora o sofrimento numa personagem magra, né, que é a Macabeia. Talvez a Clarice tenha percebido o erro aí e tentado consertar lá na Macabeia. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!